Olá, tudo bem? Seguindo aqui então com a segunda parte do tutorial, chegamos aqui no mês de janeiro então. E aí, assim como eu fiz lá na primeira parte, eu vou linha por linha aqui junto com vocês para tentar ajudar no máximo possível. Vejam que neste lado direito já temos um painel com entradas, investimentos, saldo do mês, saídas e também já especificado para onde que foi os montantes. Então acredito que já facilita bastante. Temos aqui então o menu, né, janeiro de 2024, depois isso a gente atualiza para janeiro de 2025, super tranquilo. A questão da data, então, é um campo digitável. Então, eu vou começar até, na verdade, aqui pelos indicadores, aqui por esse painel de apoio, né? Sempre vocês veem esse triângulozinho vermelho, então significa que ele tem um apoio. Então, aqui na parte da data digite nada, né? Digite quando aconteceu essa despesa ou essa entrada, então aqui é o campo da data, não tem nenhum segredo. Depois, nessa parte aqui do componente, justamente uma fórmula. Então, vocês vejam, para quem não está muito habituado com Excel, sempre que tem um igual aqui no início, significa justamente que é uma questão de fórmula. Como nesse caso aqui tudo são fórmulas, vocês não precisam fazer nada. Aqui digita a data, e se for acontecer na mesma data, tem até, deixa eu ver se é nesse campo aqui, mas tem aqui, ó, justamente aqui nessa parte do componente, ele fala, este campo justamente é uma fórmula. Se atualiza sozinha, mas caso o Excel não atualize, basta fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não é que eu copiar e colar. Então, vou dar um exemplo aqui, eu venho nessa célula, clico Ctrl+C, vejam que ele faz o tracejado de volta. Quando eu vou para a próxima parte, clico no Ctrl+V, ele cola a informação da célula anterior. Mesma coisa acontece com a data. Então, veja que eu estou aqui no dia 1º de 1 de 24, esse transporte aqui, ele na verdade não foi no dia 3, foi no dia 1. Então basta Ctrl+C, Ctrl+V, ele passa o dia 1 que estava aqui em cima para baixo também. Então também para facilitar aí o dia a dia de vocês na parte dos lançamentos. Basta copiar e colar para facilitar bastante. Ok? Então vamos para a primeira linha. O que diz a primeira linha? Olha, a primeira linha foi justamente lá no dia 1º deste ano, eu tive uma entrada de uma renda. Então foi um salário. Né? Nesse caso aqui, então, este meu primeiro trabalho, dessa minha primeira renda, esse meu primeiro salário, no caso, foi 6.500 que eu recebi via Pix. Poxa, olha só, mas por que tem mais um? Bom, eu posso, nesse caso aqui, ter dois empregos, ou então eu posso estar cuidando, por exemplo, da renda da família. Então, eu tive 6.500 e minha companheira mais 4.000 de renda, por exemplo. Ou então, meu primeiro trabalho me trouxe uma renda de 6.500 e depois mais 4.000 de um segundo trabalho. Ok? Ambos me pagaram por meio de Pix. E aqui, neste caso, eu não tinha recebido ainda, e aqui era uma provisão. Então, basta, a partir do momento que eu recebi ou foi pago, etc., eu posso vir aqui e alterar status. Isso aqui também ajuda a acompanhar, conforme o mês for passando, para ir como se fosse ticando, ou então marcando um checkbox, né? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui no mês de janeiro, isso é o ideal, tá, pessoal? Então, o que é o ideal? Então, no mês de janeiro, quando eu inicio o mês, eu já faço todos os lançamentos previstos para aquele mês, para saber se as entradas, as saídas, o quanto que eu pretendo aplicar, se tudo isso já está perfeito, já está encaixando, se tem, de fato, saldo para fazer todas aquelas movimentações. Então eu posso deixar, por exemplo, que é uma provisão e que está em aberto, e depois, conforme isso de fato for acontecendo, eu posso ir, por exemplo, trazendo essa informação para pago. Vou trazer aqui mais um exemplo. Olha, eu acredito que eu vou receber agora desse trabalho número 1 aqui em janeiro, 6.500. Mas, durante o mês de dezembro, como foi um mês muito corrido, eu fiz algumas horas extras. Na verdade, então, na minha provisão, né, voltando aqui, então, como estava inicialmente, não, na minha provisão aqui, eu acredito que eu vou receber 6.500, porém, na hora de eu receber de fato, como eu fiz algumas horas extras, eu recebi 6.750. Feito isso, no dia que eu faço esse lançamento, e ocorreu de fato, eu venho aqui e coloco como pago. No caso, recebido. Pago recebido, né? Então, fica super simples. Além disso, eu posso, então, deixar separado. Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu fui aqui e joguei direto. Mas, vamos supor, olha, eu quero deixar especificamente que o meu salário é 6.500 e eu quero também destacar que a minha renda extra, ou seja, minhas horas extra, alguma renda extra que eu obtive, então eu recebi mais 250 desse meu primeiro trabalho hora extra e mais, então, uma diferença no meu segundo trabalho de horas extras, totalizando aqui, então, um total de 1.915. Se eu selecionar essas três células e olhar aqui na parte de baixo, eu percebo que a soma, então, deu 12.450, que foram todas as minhas entradas de rendas e extra nesse mês de janeiro. E olha só que interessante, se eu vejo aqui nesse quadrado ao lado, então as minhas entradas soma 12.450. Perfeito, pessoal aí que me ajudou na montagem da planilha nota 10. Não errou o cálculo. Ótimo.
né? Então eu poderia aqui, olha, na verdade essas horas extras eu recebi em dinheiro, não foi no Pix não, então eu recebi em dinheiro, pronto. Uma coisa altero aqui, e na verdade então agora eu já recebi, então já foram pago para mim esse montante. Ótimo, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou fazer meus investimentos. Bom, como eu recebi 12.450, então a primeira coisa que eu vou fazer esse mês é investir em fundos imobiliários. Então, meu primeiro lançamento, no próprio dia primeiro mesmo, eu já tinha deixado em aberto, já tinha me programado para investir ao menos R$ 2.000 em fundos imobiliários. A partir do momento que no dia primeiro, claro, é feriado aqui, né? É um exemplo, mas vamos supor que o mercado estivesse aberto e eu pudesse investir. Então, no dia primeiro mesmo, com aqueles meus R$ 2.000, eu já vou lá e clico em pago. Para eu lembrar, né, para eu saber que de fato naquele dia eu já fiz aquele pagamento, já fiz aquela compra daqueles fundos imobiliários, já realizei aqueles investimentos. Ok? Então aqui depois eu vou para a parte de transportes. Né, a gente tem aqui as categorias, como a gente conversou no primeiro vídeo. Na parte de transporte em específico, então pode ser um parcelamento, pode ser um IPVA, pode ser uma limpeza, uma manutenção. E aí eu lanço aqui o valor específico e a forma que eu realizei aquele pagamento. Olha, foi no cartão de crédito, por exemplo, né? Então eu posso deixar aqui que é uma provisão que vai ser, na verdade, como eu utilizei o cartão de crédito, vai ser pago no próximo mês. Então, na verdade, isso é uma provisão, ou então eu posso já lançar como pago. E aí depois aqui vai cada um ver da melhor forma que se adapta a esses lançamentos. Na parte de investimento, então, eu posso também ter feito um investimento em imóvel, que eu peguei com o Pix. Na parte de transporte, por exemplo, aqui, limpeza, posso ir alterando. Então, eu tive gastos com empresa, por exemplo. Que tipo de gasto que é esse? Né? INSS, serviço. Na parte de habitação, né, que é bastante comum. Então, a parte de água, luz, IPTU, telefonia. Então, todos esses, conforme, por exemplo, aqui de novo. Então, se eu coloco saúde, eu não vou ter IPTU. Né? Então, o IPTU é um imposto exclusivo lá da habitação. Então, quando eu coloco aqui, eu lanço aqui saúde, então eu tenho as descrições ligadas à saúde, né? Assim como a academia. Então, meu lançamento de academia, eu faço academia para melhorar minhas questões de saúde, para manter meu físico em dia, por exemplo. E aí eu vou lançar aqui, então, um montante. Na verdade, de academia, eu tinha uma provisão que era 600, mas eu contratei uma aula específica, contratei o personal trainer naquele mês, então, na verdade, foram R$ 800. Então, vocês vejam que conforme a gente vai lançando aqui, automaticamente já vai mudando aqui no nosso campo da direita. Então, 1.200. Então, o gasto de saúde deste mês aumentou. Então, por hoje era isso, e em outro momento a gente volta a discutir alguns outros detalhes importantes das informações geradas.